Nesse vídeo, nós vamos voltar para o assunto que é métodos para equações não lineares. Num vídeo anterior, a gente já tinha falado sobre o método de Newton, que é muito bom, rápido, funciona bem, mas tem a dificuldade de que é necessário calcular a derivada, né? Então, em problemas onde você não tem acesso à derivada ou calcular a derivada é muito caro, a gente pode tentar usar uma outra classe de métodos que a gente chama de métodos quasi-Newton. Os métodos quasi-Newton são basicamente um método de Newton onde o cálculo da derivada é trocado por uma aproximação. E diferentes aproximações dão origem a diferentes métodos tipo quasi-Newton. Nesse vídeo eu vou mostrar dois métodos quasi-Newton para vocês. O primeiro deles é o método das cordas. No método das cordas, você repare aqui está a fórmula de iteração, é exatamente a mesma fórmula do método de Newton, exceto que em vez de dividir pela derivada da função em xk, a gente divide pela derivada da função sempre em x0. Então, é como no primeiro passo é exatamente um passo de Newton, mas dos passos seguintes, o que acontece é que a gente, em vez de andar pela reta tangente, nós estamos andando por uma reta que tem sempre a inclinação da reta em x0, certo? Então é um método bem simples, né? Repare aqui que depois de dois passos, essa posição x2 aqui é onde a gente parou com o método das cordas. Estou destacando isso porque agora no próximo slide eu vou mostrar um outro método e eu quero que vocês reparem onde foi parar o x2. Esse outro método mais sofisticado é o método da secante, é um método também tipo quasi-Newton, porque olhem aqui de novo a fórmula de iteração do método de Newton, onde o cálculo da derivada foi trocado por essa aproximação. No método da secante, a aproximação para a derivada que é utilizada é a inclinação da reta secante, que passa por dois pontos da função. Então aí já está uma diferença em relação aos outros métodos, né? O método da secante precisa ter pelo menos dois pontos para começar, para poder construir essa reta. Então, em vez de dar apenas o valor de x0, a gente tem que chutar um x0 e um x1 também, tá bom? Depois, quando você vai computando pontos para frente, a gente tem sempre que lembrar então de manter a informação dos últimos dois pontos, né, do ponto atual em que você está e do anterior para poder traçar uma nova reta tangente, né? Esse método da secante ele é melhor que o método das cordas, é um método que tem convergência superlinear. Então, é uma taxa de convergência já bem razoável, né? Só para comparar com o que o método de Newton faria, eu peço que vocês olhem de novo aqui na posição do x2, que eu vou agora passar por um slide onde a gente vai ver o método de Newton e daí a gente percebe onde é que o x2 ia parar. Vê que o método de Newton produz uma aproximação melhor ainda, né? Claro. Usar a derivada correta aqui dá um resultado melhor, mas tem um preço e é isso que os métodos quasi-Newton tentam baratear, né? Uma relação custo-benefício aí. Então, métodos que se parecem com o método de Newton, né? Mas sem o cálculo da derivada. Ok? Eu vou dar um exemplo sobre desses dois métodos aí, mas para isso vamos lá passar para o Octave, ok? Bom, estamos aqui no Octave, então vamos usar de exemplo a seguinte função, x² menos 3, ou seja, buscar o zero dessa função é estimar raiz quadrada de 3, não é isso? Vou definir já aqui também a derivada dela, caso depois a gente queira testar e comparar os resultados com o método de Newton. Então, no primeiro exemplo, vou começar aqui, digamos que com x0 igual a 2. Então, vou inicializar aqui o x, que é o que eu vou rodar de fato com x0. E vamos fazer o método das cordas. Então, x é atualizado com x menos f de x sobre a derivada, mas sempre do x0. No final eu vou exibir o valor, no final da iteração, né, o valor do x e o da derivada e o da função que foi computada. Então, ó, um passo, 2, 3, 4, 5 passos. Com 5 passos nós já estamos aqui com o valor da f da ordem de 10 a menos 5. Eu já nem percebo mais
variação, né, com 5 casas sendo exibidas aí, né, 5 dígitos significativos sendo exibidos, já não percebo variação no valor do ponto que está sendo computado. Ok? Método das cordas, bem simples. Vamos dar um exemplo agora com o método da secante. O método da secante a gente precisa ter 2 pontos sempre, né? Então eu vou chamar esse um ponto de um ponto anterior ou prévio. Esse aí vai ser o meu x0 que eu já estava usando lá. E vou usar um ponto atual aqui que eu preciso definir. Eu vou usar como 1,75, foi o mesmo valor que o método das cordas obteve na primeira iteração. A aproximação da derivada é a diferença entre os valores de função sobre a diferença entre os pontos. E a iteração produz um novo então valor, um x novo aqui, que é o meu x atual, menos AF no x atual, dividido pela aproximação da derivada. Né? Eu tenho que guardar esse x novo aqui e atualizar quem é o meu x atual e o anterior. Então, o x anterior agora passa a ser quem era o x atual, e o x atual ganha o valor desse x novo. Tá certo? Vou exibir então quem é o x novo e o valor que a função tem nele. Então tá aí, 1,73, né? Vamos fazer mais uma iteração. Calculo a aproximação para a derivada, um novo ponto e atualizo. Olha lá, com 2 iterações eu já estou com um valor de função na ordem de 10 a menos 5 e já acertei 5 casas, né? Dígitos significativos no valor de x. Se eu fizer acho que uma iteração, acho que eu nem vou perceber a diferença mais, pelo menos não no valor do x. Então tá aqui o x novo e a atualização dos pontos. Exatamente, né? Então com 3 iterações a gente já tem um valor de função da ordem de 10 a menos 9, 8.4, 10 a menos 9. Por fim, só para comparar, vamos rodar também o método de Newton, né? O método de Newton, isso é bem simples também de escrever aqui. E agora eu uso o valor da derivada correto mesmo, né? Uma iteração, 2, 3 iterações. Se eu fizer uma, já estou na precisão da máquina aqui, né? Então, o método de Newton, em termos de velocidade, realmente é o mais rápido de todos, né? Convergência quadrática. Tá bom, pessoal? Então, isso daí foi o exemplo aí dos nossos métodos, 2 métodos quase Newton, o método das cordas e o método da secante. Né? O método das cordas é mais ilustrativo para vocês. Normalmente, a gente vai usar o método da secante mesmo, que tem convergência superlinear. Né? E repare que quando a gente está computando a inclinação da reta secante, se os pontos estiverem próximos, a reta secante é uma boa aproximação para a reta tangente. Então, o método da secante ele vai acelerando à medida que a gente está chegando próximo da solução, porque os pontos vão ficando também próximos, né? E daí aquela aproximação da secante começa a ficar muito, muito parecida com, de fato, a derivada da função. Logo, o método da secante começa a se parecer cada vez mais com o próprio método de Newton. Tá ok? É isso aí, pessoal. Obrigado.